Na revista de imprensa terminamos hoje a série de conversas com os partidos sem representação parlamentar que se candidatam às legislativas de 4 de outubro. Hoje é a vez de José Pinto Coelho, o presidente do Partido Nacional Renovador. Viva, muito bom dia. Obrigada por estar neste Jornal das 10. Começamos pelo Correio da Manhã e com a Justiça. A impunidade na Justiça. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu, de facto, começo por destacar o que vem na primeira página do Correio da Manhã. Juiz proíbe escutas a Menezes e o Tribunal trava a Polícia Judiciária em caso de corrupção. A palavra-chave é esta da imunidade, ou, como vem aqui dentro, desenvolvido na página 8, impasse. De facto, aquilo que mais deveria preocupar os portugueses é a corrupção deste regime, é a impunidade dos poderosos, seja no poder político, seja no poder económico, etc. Esta é uma das grandes bandeiras do PNR, que é combater a corrupção, porque andamos a ser roubados há décadas por uma classe de poderosos que não têm feito mais nada do que encher os seus bolsos, têm verdadeiramente pilhado o erário público, os recursos nacionais. E isso também explica porque é que a nossa dívida externa hoje em dia é 130% do PIB. Coelho, mas neste caso, e tendo em conta que é um Conselheiro de Estado, e tal como todos os outros Conselheiros de Estado, assim como os deputados e também outras figuras de Estado têm imunidade perante estas investigações, seja da Polícia Judiciária, seja da Procuradoria-Geral da República, o que é que o PNR sugere? Termina-se com a imunidade que está prevista e consagrada? Claro, isto é apenas um caso, é um exemplo, porque há centenas e centenas deles. A questão não é tanto tecnicamente a questão da imunidade ou isso. A questão é a promiscuidade que existe entre o poder político e o poder judicial, porque o poder judicial supostamente deveria ser independente, cumprir a sua nobre função de fazer justiça para todos os portugueses. E aquilo que se verifica em Portugal, e tem-se verificado ao longo destas décadas, é que a justiça, em vez de estar ao serviço dos portugueses, que é caríssima e inacessível ao cidadão comum, a justiça está para proteger os poderosos. Esta teia terrível, esta teia promíscua, de trocas de favores, de tráfico de influências, etc., que afeta também a justiça. Por isso é que nós defendemos uma operação mãos limpas e que dê caça a todos os políticos corruptos, que dê caça a todos aqueles que praticam gestão danosa, porque nós sabemos muito bem que eles se promovem uns aos outros e que arranjam amigos e apoiam-se uns nos outros porque trocam favores. E promovem-se porque têm um cartão de um partido político poderoso, que é uma autêntica agência de empregos, ou porque pertencem ao lobby gay, ou porque pertencem à maçonaria. E o PNR é o único partido que tem vontade e coragem política para cortar esses fios todos da teia e acabar com esta situação. Portanto, o caso de imunidade, isso tinha que ser retirado. Isso é uma coisa técnica. Mas não é uma situação inédita. Não é inédita. O ex-ministro Paulo... Não é inédita. E repare que... Miguel Macedo foi agora constituído arguido. Sim, há algumas situações... E foi ele próprio que abdicou da imunidade, ainda quando estava... É verdade, há algumas situações e, de facto, temos algum setor da justiça que é atuante. Veja-se o juiz Carlos Alexandre, que não teve medo, teve a coragem de prender um ex-primeiro-ministro, que nós nos regozijamos com isso e temos sempre regozijado com a situação de prisão de Sócrates, mas dizemos, ele é um entre centenas. Se fosse pelo PNR, haveria uma justiça operante, uma justiça acessível ao cidadão comum e que dava caça a todos os políticos corruptos e morais que vivam acima da lei, que beneficiem, que se sirvam em vez de servirem, que beneficiem dos seus lugares, e é isso que temos vindo a assistir ao longo destes anos. As pessoas veem isso. Isso entra-nos pelos olhos dentro, mas as pessoas vão convivendo com essa situação, que é uma situação terrível para a nação, é uma situação terrível para Portugal. Porque uma justiça que não é operante, que não atua, ajuda justamente a este buraco financeiro. Porque as pessoas não sentem confiança, porque as empresas não sentem confiança na justiça, porque as pessoas não estão dispostas a recorrer à justiça, porque sabem que tudo isto está inquinado. Por isso, eu selecionei e destaquei esta situação justamente para falar de uma das bandeiras principais do PNR, que é a justiça, que é o combate à corrupção e que é dar caça aos políticos corruptos. E porque estamos a falar também em eleições e porque hoje à meia-noite arrancou oficialmente a campanha eleitoral para as legislativas, o José Pinto Coelho destaca
o boicote mediático e, pronto, em todos os grandes jornais, Correio da Manhã, Público, Diário de Notícias. Tem razão, há aqui uma situação que é flagrante. O PNR tem-se queixado muitas vezes do boicote mediático de que é alvo, da discriminação de que é alvo. E por uma razão muito simples, porque a comunicação social apresenta aos portugueses sistematicamente, diariamente, sempre, só os 5 partidos políticos com assento parlamentar e alguns outros que a comunicação social gosta muito de levar ao colo e que são fragmentações desses mesmos partidos políticos, geralmente partidos de extrema-esquerda. Ora, o PNR é um partido que está sempre em ação, toma sempre posições sobre a política nacional e internacional, comunica isso à imprensa e passa zero. Nunca, é raríssimo, é muito raro passar alguma coisa do PNR. É uma mínima percentagem das nossas atividades. Ora bem, agora em campanha eleitoral, era suposto que falassem minimamente do PNR. Agora já falam de alguns pequenos partidos, falam de variedíssimos pequenos partidos. Aqui no Diário de Notícias, no Correio da Manhã, no Público, PNR zero. E há aqui uma situação absolutamente flagrante. Ontem, Marinho Pinto esteve no Funchal em campanha eleitoral. Ontem eu estive no Funchal em campanha eleitoral. O PNR, a Comissão Política, teve lá o Presidente, teve o Vice-Presidente, teve o Secretário-Geral a apoiar o nosso candidato. Não conhecendo as equipas que o jornal tem disponíveis, não estou a justificar qualquer tipo de critério editorial, mas tenho noção que as nossas equipas não são muitas vezes multiplicáveis. Pois é, mas para o Marinho e Pinto estão lá e nós estivemos de manhã no Funchal, estivemos à tarde no Caniçal, esteve lá a Comunicação Social Regional da Madeira, estivemos com o nosso cabeça de lista, o madeirense Álvaro Araújo, estivemos em campanha de manhã e de tarde. E não passa nada no continente, não passa nada aqui na comunicação. Poderá estar nesse caso, em caso dos partidos com assento parlamentar ou não, não sei, em virtude dos estudos, agora das sondagens que apontam eventualmente não para a eleição de Marinho e Pinto, mas para conseguir eventualmente a 2 deputados no Parlamento. É uma denúncia que quero fazer porque é chocante. Falam aqui do Partido da Madeira, o JPP, falam do Marinho e Pinto que esteve no Funchal e não falam do PNR. E eu digo uma coisa, é a comunicação social que é um poder. E é um poder que está ao serviço desse sistema, tem medo do crescimento do PNR. Tem medo que aconteça em Portugal e que vai acontecer, mais dia menos dia, o que está a acontecer em França com Marine Le Pen. Mas o PNR identifica-se com o partido de Marine Le Pen? Exatamente. São partidos muito próximos, ideologicamente, estrategicamente, são partidos muito próximos. E, portanto, pode tardar mais ano, menos ano, mas vai cá chegar. Agora, a comunicação social está no seu papel de querer travar isto, mas pronto, não posso deixar de denunciar essa situação. O PNR não passa. Mas vamos lá chegar. Está pelo menos presente aqui na SIC Notícias, José Pinto Coelho. Olha, avançamos. Era o que mais faltava se não estivesse. Estou a crer que será um elogio às decisões editoriais do nosso canal. Avançamos para o terceiro tema, com a criminalidade e numa perspectiva de falta de apoio às forças de segurança pública. A questão do apoio às forças de segurança pública é uma bandeira que o PNR sempre teve. E é o único partido que defende esta bandeira com unhos e dentes. Os polícias ou os militares da GNR são extremamente desprotegidos em Portugal. Nós costumamos dizer várias vezes Portugal parece um paraíso para o criminoso e um inferno para os polícias. E eu destaquei aqui na revista do Correio da Manhã aquele assassínio que houve de um guarda GNR, Nuno Anes, por uma questão de criminalidade, de brigas entre vizinhos. Mas quem morre em Setúbal, na Quinta do Conde. Mas quem morre é o GNR, além de outros 2 que morreram, quem morre é o GNR. E já não é caso único. Recentemente morreram 2 agentes jovens da PSP atropelados por um comboio em perseguição a 2 criminosos apanhados em flagrante delito e porque a polícia não tem autoridade, não tem ordem para dizer para ou disparo, porque se dispararem o polícia é que está num grande sarilho e não devia ser assim. E os 2 jovens desgraçados portugueses, trabalhadores honrados, morrem a dar caça a 2 criminosos esses depois, um deles pelo menos é detido logo no dia seguinte em novo delito. Portanto, e depois sucedem casos absolutamente, só não é caricato, porque não é para rir, porque é gravíssimo, como o caso do militar Hugo Hernano, que dispara perante um crime flagrante de assalto contra uma carrinha, que tentou atropelá-lo e sem querer mata uma criança que estava escondida na mala. E o polícia, o guarda, é que é condenado a pagar uma
uma indemnização altíssima e a pena Eu de prisão. aproveito estes casos que está a citar para lhe perguntar como é que vê a aprovação do Estatuto da PSP por um lado, e o adiamento da alteração dos estatutos da GNR. Nós achamos que esses estatutos têm que ser mudados e defendemos uma coisa que é o subsídio de risco, que é uma luta que a polícia tem há muito tempo. Situações como estas, isto não pode acontecer, um homem ser alvejado e ser morto, como já tantos têm sido, eles precisam de subsídio de risco. E, portanto, é evidente que tem que se rever, e o quanto antes, quer o Estatuto da PSP, quer o Estatuto do GNR, quer também os das polícias municipais, porque nós defendemos que haja uma polícia com a autoridade em Portugal, bem preparada, com equipamentos adequados, que possa combater eficazmente a criminalidade crescente, a criminalidade cada vez mais organizada, venha ela de onde vier. E não vale a pena estarmos a falar em pequenos, salvo seja, sem desprimor, em situações, mais uma vez, técnicas, de estatuto, etc., quando a raiz da questão não está aí. A raiz da questão está justamente numa mentalidade reinante em que o criminoso é sempre um coitadinho, tem sempre razões para isso, exclusão social, etc., e outras tretas que tais, e o polícia é sempre o mal da fita, quando não é assim. Portanto, a raiz da questão está nisto. A polícia... É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. A polícia tem que ter autoridade para agir, tem que ter meios para agir. Estamos a chegar ao final do nosso tempo, temos só um minutinho, não sei se quer concluir ou falamos no tema dos refugiados. Passamos ao próximo tema, que é obviamente um minuto, menos de um minuto. Incontornável. A questão dos refugiados, que é uma bandeira nossa também. Hoje vamos colocar um outdoor no Saldanha sobre esse tema dos refugiados. Já está a causar danos na Europa, já está a causar um conflito entre a Croácia, que quer ser um menino bonito da Alemanha e a ficar bem na fotografia, e a Hungria... O José Pinto Coelho tem deixado claro qual é a posição do PNR face à situação é que a nos Europa países. Não pode nem deve Aquilo que lhe pergunto é, o que é que o PNR sugere que se faça? Que se mude mentalidades, que se mude políticas e que não se dê cabo dos regimes que existiam e que não se dê cabo do regime de Bashar al-Assad. E neste caso, com esta situação premente, que é uma realidade, o que é que Portugal deve fazer? Não recebe, mas faz o quê? Atua no terreno, junto da fonte do problema? Devia-se atuar no terreno, junto da fonte do problema. O mal já está feito, mas a Europa deu sinais errados que podem vir e cada vez virão mais e mais e mais, que a Europa dá esses sinais. Tem que se recambiar as pessoas e ajudá-los no terreno e combater o ISIS. E esmagar o ISIS e voltar a restabelecer o regime de Bashar al-Assad, já que não se pode restabelecer outros que foram destruídos. José Pinto Coelho, ficamos com o essencial. A Europa não se essencial. pode suicidar. Muito obrigada pela presença neste Jornal das 10 da SIC Notícias. Bom dia.